A mãe do milionário humilha o anão, mas descobre que ele era mais rico que ela. O salão explodia em luzes e risos. Lustres lançavam filetes dourados sobre mesas imaculadamente postas. Taças tilintavam, perfumes caros se misturavam ao ar temperado pelo ar-condicionado. Um pianista discreto preenchia os intervalos com acordes suaves. E, por trás das portas de vidro, a cidade brilhava como um cenário que confirmava tudo aquilo que ali se celebrava: sucesso, imagem, segurança. Helena circulava entre os convidados com o sorriso treinado das mulheres que aprendem a ser vistas. Seu vestido era perfeito, a joia no pescoço era um aviso contido sobre a origem daquele poder. No pescoço, a segurança do nome, do sobrenome. Era aquela noite. O filho, Leandro, o anfitrião, casava. Entre os cumprimentos e os brindes, cada gesto dela dizia que nada, absolutamente nada, poderia macular a festa. No saguão, perto da saída para o jardim, um homem de baixa estatura caminhava devagar, uma cestinha de vime apoiada no braço. Dela pendiam laços simples e pequenos saquinhos com amendoins revestidos, um gesto humilde que mais parecia um tributo minúsculo à equipe do buffet e aos garçons. Ele se aproximava sorrindo de encontros, deixava um saquinho nas mãos de quem passava, um obrigado silencioso por permitir que aquele espaço funcionasse. Havia ternura naquele modo discreto de agir. Ninguém ali se dava conta de que o gesto era um mapa para a dignidade. Foi uma queda minúscula do objeto contra o piso de mármore que mudou tudo. A cestinha tombou, os amendoins rolaram pelo chão, encontraram sapatos de grife, deslizaram pelo brilho polido. O som, tão pequeno, ecoou como um estalo em uma sala cheia de expectativas. Helena olhou e os olhos mudaram. Um riso contido, doloroso de tão mecânico, escapou pelos lábios. "Quem deixou esse intruso aqui?" ela murmurou alto bastante para que alguns próximos escutassem. As palavras tinham uma faca escondida. Não era uma surpresa inocente, era uma sentença de propriedade. Aquela festa pertencia a um círculo, e não havia espaço para quem, por aparência, não parecesse pertencer. Antes que qualquer um pudesse intervir, sua voz se ergueu mais firme, cortante. "Segurança! Retirem esse homem daqui! Não quero que isso manche a imagem do nosso evento." A ordem saiu da boca de Helena com a autoridade de quem confunde nome com valor. A música caiu por um segundo, como se alguém tivesse desligado a corrente elétrica do salão. Olhares deslizaram entre os convidados. Alguns se afastaram, outros congelaram. O homem de baixa estatura permaneceu por um instante parado, a cestinha semi-aberta aos seus pés. Não houve defesa furiosa, nem gesto de ofensa. Ele inclinou-se com cuidado, recolheu o que pôde, com movimentos lentos, e ergueu o rosto para falar, mas a palavra foi apagada por um segurança que já se encaminhava, a mão firme no ombro do homem, pronto para conduzi-lo para fora. Os amendoins rolaram entre sapatos caros. Um garçom olhou para o chão como se aquilo fosse uma mancha inesperada. Um grupo de senhoras trocou olhares rápidos, medindo onde colocar a etiqueta da censura. Havia vergonha espalhada no ar, uma sombra que se assentou na mesa principal. Ninguém aplaudiu, ninguém riu. O silêncio que se seguiu era pesado o suficiente para vibrar nos copos. Leandro viu tudo. No meio do calor da festa, algo gelou nele. O filho que cresceu entre os elogios à aparência e os sussurros sobre alianças suspeitou de si mesmo por um segundo. Tinha ele feito as pazes com o mundo que sua mãe representava? Ou havia nele um desejo antigo, esquecido, de ser visto por aquilo que realmente era? Aquela noite deveria ser clara como uma afirmação de sua posição. Em vez disso, tornara-se um espelho que lhe mostrava pequenas rachaduras. Do lado de fora, no jardim com suas lanternas, um homem chamado Guilherme, que fora padrinho desde a adolescência, observava a cena com a palpitação de quem sabe quando a injustiça pede intervenção. Guilherme conhecia Leandro, conhecia Helena, conhecia a família por dentro das festas, dos discursos e dos acordos econômicos.
Sabia também que as máscaras às vezes pesavam demais. Sem dramatizar, sem apontar, decidiu que não era justo ficar só olhando. Foi ele, discretamente, que ao fim da cerimônia procurou o homem de baixa estatura no banco do jardim onde a brisa soprava leve e as luminárias descendiam o brilho como pequenas luas. O homem estava sentado, a cestinha vazia ao lado, mãos entrelaçadas no colo. Havia uma paz dura no semblante dele, como a de quem aceita uma dor e a transforma em matéria de silêncio. "Você está bem?" perguntou Guilherme, sem títulos, apenas com a urgência de quem teme que a injustiça se normalizar. O homem ergueu o olhar, chamava-se Arthur, e a voz, quando veio, não carregava amargura. Havia, antes, uma serenidade encravada em cada sílaba. "Estou, obrigado", disse ele. "Só preciso de um momento." Guilherme sentou-se na ponta do banco e olhou para o jardim, como se buscando nas sombras alguma explicação simples. "Você não fez nada que merecesse aquilo. Era só um presente." Arthur sorriu com os olhos marejados discretamente. "Não preciso que ninguém me defenda, meu amigo, mas agradeço sua voz." Eles conversaram ali, sob as árvores e as luzes que tremelicavam. Arthur contou pouco, e quando falava de si, falava em imagens pequenas. Uma infância conturbada em periferia, a necessidade de trabalhar cedo, a escolha por pequenos serviços, por ganhar o respeito pelo esforço. Não foi uma história de fortuna contada com pompa, foi um relato de vida, pontuado por decisões e renúncias. Ele gostava de passar nos eventos, dar pequenos brindes, olhar de perto quem trabalhava para que o banquete fosse possível. Era o jeito que tinha de agradecer, de ancorar sua própria humanidade. Guilherme ouviu e sentiu que havia mais do que palavras, havia uma presença que reclamava mais atenção do que a maioria dos presentes. Ele saiu do jardim com uma certeza. Isso não podia ficar assim. No salão, Leandro estava dividido. A cena daquele homem sendo expulso corroeu algo em seu peito. Toda a vida lhe haviam ensinado que reputação é um ativo a proteger, que alianças se trançam com olhares e sorrisos bem medidos. Mas havia também em seu íntimo um fio que puxava em outra direção, que lembrava os pequenos gestos de quem, nos aniversários de infância, refutava presentes descartáveis em favor de sorrisos verdadeiros. Ele saiu do salão com passos que pareciam decididos por algo maior do que a festa. "Fica até o final, a reviravolta vai surpreender você." A frase curta de Guilherme voltou a ressoar na mente de quem estava atento. Não era apenas um convite, era uma promessa que a história guardava para si. Leandro bateu na porta do jardim sem formalidade e encontrou Arthur conversando com alguns garçons, que sorriam respeitosamente. Um deles segurava, com carinho, um saquinho já aberto, oferecendo a Leandro um grão de amendoim como se fosse um troféu de humanidade. "Por que estava fazendo isso?" Leandro perguntou, direto, tentando que a voz tremesse o mínimo possível. "Porque quem prepara a festa raramente a desfruta", Arthur respondeu. "E porque aprendi que agradecer é um ato de respeito que se demonstra em coisas pequenas." Leandro sentiu a simplicidade da resposta como uma acusação mais poderosa do que um discurso. Mediu as palavras que queria dizer. Olhou para o homem que sua mãe acabara de expulsar e viu, pela primeira vez, alguém que não implorava por sua compaixão. Ao contrário, estava ali, sereno, oferecendo uma lição. Eles conversaram por mais tempo. Arthur não falava de riquezas nem de títulos. Havia, contudo, nos gestos, nos detalhes, algo que incomodava. O modo seguro como se comunicava com empresários e funcionários. A calmaria de quem já havia visto o mundo em múltiplos firmamentos. Guilherme observava tudo, do canto, atento. No salão que retomara a música, a notícia corria como um sussurro. Quem era aquele homem? Ele parecia diferente. Curiosidade e vergonha se misturavam entre as mesas. Alguns convidados olhavam em direção ao jardim por uma necessidade quase humana de reparar a sensação de desconforto que persistia. Leandro voltou para o salão com uma decisão silenciosa. Subiu ao palco onde, momentos antes, havia pronunciado os votos e no microfone pediu atenção. A música cessou novamente. Um sussurro cresceu em tensão. Ele não queria ruir a festa, mas não podia permitir que aquela humilhação ficasse sem resposta. Entre a aflição e a coragem, escolheu a coragem.
Há um homem lá fora, começou ele, a voz mais firme do que esperava. Ele foi tratado com desdém por alguém que amo. E isso me dói e quero que vocês entendam por quê. Peço que venham para fora. Prefiro terminar minha festa com pessoas que escolhem olhar para o outro com respeito do que com medo. O salão hesitou. Alguns aplaudiram, outros arregalaram os olhos. Obrigado, disse ele. Aceito a sua desculpa, mas espero que ela seja mais do que palavras soltas de uma festa. A tensão parecia, por um momento, se subtrair em meio ao ruído de tão sinceridade. E então veio a reviravolta que poucos esperavam. Um velho conhecido entre os convidados, um homem de terno discreto que havia ficado em uma mesa lateral, se levantou com certa dificuldade. Observara a cena e, pela postura, algo o lembrou. Aproximou-se, tirou o telefone e, com uma voz que tentava não parecer delatada, disse: Perdão a ousadia, mas não posso ficar calado. Esse senhor, eu o conheço de longa data. Ele criou a Fundação Primavera e é também o principal acionista da Prado Capital. Foi ele quem financiou o projeto que reergueu o nosso bairro no ano passado. Os olhos de Helena arrefeceram. O salão, que já se recompunha, congelou em novo pico de curiosidade. Um murmúrio percorreu as mesas, como se um vento que vinha trazer notícias pudesse mexer com as máscaras. Arthur permaneceu sereno. Havia um pequeno sorriso, quase tão discreto quanto antes. Ele poderia ter respondido com orgulho, poderia ter arrancado a máscara de superioridade e devolvido à mãe de Leandro a humilhação ampliada. Mas sua decisão era outra. Havia algo de educado e firme em seu modo de não transformar aquilo em espetáculo. Não é o meu interesse, disse ele, que se pense apenas na minha posição econômica. Vim porque acredito na humanidade do gesto. Mas, se de fato alguém precisa saber, sim, eu gerencio vários projetos sociais. Sim, tenho um grupo de investimentos. E sim, decidi, por opção, que viver em anonimato é uma forma de manter o foco no que verdadeiramente importa. A revelação caiu como pedra no lago da sala. A cena retomou cores diferentes. Não era mais apenas a mãe que humilhara alguém. Era a imagem de uma mulher que apostara no peso do título e na aparência para governar um mundo que não pertence a ela por inteiro. Pessoas olhavam umas para as outras, tentando medir a distância entre o que acreditavam sobre a vida e o que realmente viam. Helena sentiu, mais do que ouviu, a mudança do ar. O orgulho perdeu seu brilho instantaneamente, substituído por uma sensação de vazio. Não havia aplausos, havia sim uma inquietação que se espalhava. Alguém cochichou. Como não sabia? Por quê? E outro, mais calmo, murmurou. Talvez não quis que soubéssemos. Leandro ficou imóvel por um segundo. A revelação não era apenas sobre o homem na sua frente. Era uma chave que abria uma porta para questões que até então tinha empurrado para longe. O que significava a riqueza? Era a ostentação de Helena? Aquele brilho que a fazia cortar o mundo ao seu redor em dentro e fora? Ou a riqueza silenciosa de Arthur, que investia em vidas e preferia o anonimato à fanfarra? A partir daquele momento, a festa já não tinha apenas o propósito de celebrar um casamento. Tornara-se uma pequena arena onde decisões íntimas e sociais se encontravam. Leandro sentiu que precisava escolher com honestidade. Mãe, disse ele com a voz trêmula, mas firme, eu não quero uma vida construída só em imagens. Esse homem e tantos outros como ele fazem parte de um mundo que eu quero conhecer. Se isso faz você se sentir desafiada, então precisamos conversar sobre o que realmente valorizamos. Helena tentou responder com a autoridade de sempre, mas a força da noite começava a infiltrar-se em seu discurso. Sua certeza de que determinados sinais compravam o respeito alheio esvaía-se. Houve silêncio, e por um instante a mãe e o filho ficaram frente a frente. Duas gerações nos mesmos termos, mas pedindo coisas distintas. Arthur olhou para os dois. Sua presença havia provocado a queda de uma máscara, não com violência, mas com tranquilidade. Em vez de alçar-se em triunfo, fez um convite sem grandes cerimônias. Se permitirem, disse, gostaria de ajudar de um jeito mais concreto. Minha equipe trabalha com projetos de capacitação e habitação.
Se o senhor, Leandro, quer realmente se inserir neste futuro com propósito, posso lhe apresentar pessoas que trabalham com soluções. E você, Helena, se quiser, pode ver como olhar o mundo de um outro lugar. As palavras foram como uma ponte estendida. Não eram ordens nem acusações, eram possibilidades. Helena, com a face marcada pela humilhação anterior, respirou fundo. A noite já não lhe pertencia por completo, e talvez fosse essa a lição. Nos dias seguintes, as consequências se desenrolaram com a lentidão de quem precisa refletir. Em círculos fechados, a história foi contada e recontada. Como Helena perdera a noção por segundos e como Arthur comportara-se com dignidade. Alguns condenaram a mãe sem apelo. Outros, com mais cautela, avaliaram a cena como sintoma de algo maior. A pressão social que afoga, a insegurança que empilha camadas de proteção. Leandro ficou com a sensação de que precisava reconstruir valores antes de construir qualquer coisa externa. Arthur não se tornou da noite para o dia um alvo de louvores. Não se ocupou de vingar-se nem de se colocar como melhor do que ninguém. Continuou suas rotinas discretas, suas visitas a prédios em reforma, suas conversas com coordenadores de projetos. Mas havia agora um vínculo com Leandro que começava a germinar. Não um laço de interesses, mas de afinidade, por um mundo menos preocupado com fachadas e mais com efeitos reais. Helena, por sua vez, enfrentou algo que jamais aparecia em jantares, o espelho de sua alma. Não foi um calvário público de escarra, foi mais sutil e por isso talvez mais doloroso. Ela decidiu procurar Arthur no mesmo banco do jardim onde tudo começara. Entrou sem sobressaltos, com um vestido menos impecável do que na festa, como se a formalidade tivesse perdido um pouco de seu apelo. Arthur, começou ela, a mão tremendo ligeiramente. Eu vim pedir desculpas, de verdade. Não pelaquilo que disseram, mas pelo que fiz. Não justifica, eu sei. Eu estava com medo. Medo de que algo sujasse o nome, e acabei sujando um coração. Arthur olhou para ela com franqueza, e por um momento houve ali uma calma que parecia uma oferenda. Todos temos medo, disse ele, e muitas vezes o medo se veste de orgulho. O que importa é o que fazemos depois. Se sua desculpa vem com vontade de aprender, então já é um começo. O processo de arrependimento não foi cinematográfico. Não houve uma cena de redenção pública iluminada por holofotes. Helena passou a frequentar reuniões de um projeto que a Fundação de Arthur apoiava. No começo, seus passos eram hesitantes, sua fala formal e distante. Mas, com o tempo, viu as pessoas, ouviu histórias que não cabiam em discursos curtos, ouviu o impacto do trabalho nas vidas. Algo dentro dela cedeu, não por obrigação, mas por constatação factual. Havia um outro modo de ser que valia mais do que vestidos caros. Leandro, ao ver a mãe transformar-se pouco a pouco, sentiu que seu amor por ela permanecia, ainda que seu respeito fosse reconquistado. Eles conversaram longamente sobre a forma como haviam sido educados, sobre as pressões que a sociedade colocava sobre Helena e sobre as escolhas que ele queria fazer daqui em diante. Não foi uma reconciliação imediata e completa. Foi um trabalho lento, pontuado por tropeços e progressos, por constrangimentos e gestos genuínos. Arthur e Leandro iniciaram projetos em conjunto. Uma pequena casa de acolhimento para pessoas que trabalhavam na cidade e não tinham moradia adequada, um curso de qualificação para garçons e cozinheiros e um fundo para microempreendedores. Nada disso foi feito para humilhar ninguém. Pelo contrário, buscava produzir algo concreto, transformar a noite de vergonha em ações que impedissem que outras pessoas passassem pelo mesmo silêncio doloroso. Houve quem dissesse que Arthur, ao revelar sua condição, havia feito pouco para evitar a humilhação. Outros o viram como exemplo de dignidade, não reclamara com agressividade, não buscara vingança. Em privado, os funcionários do buffet repetiam que foram um gesto simples, mas que mudara a maneira como os viam. Para muitos, a história deixou uma sensação de que o mundo pode ser mais gentil e que a gentileza também exige coragem.
Meses depois, em um pequeno evento comunitário que a fundação organizou, Helena cortou o bolo ao lado de moradores que agora a reconheciam pelo trabalho e não pela aparência. Não foi uma metamorfose instantânea de caráter, mas uma mudança de rota. O orgulho não sumiu totalmente, mas encontrou freios e questionamentos que antes não existiam. Leandro, ao seu lado, respirava aliviado. Ele havia escolhido ficar do lado da dignidade e agora via as consequências na vida real. Arthur continuava a ser discreto, dava entrevistas raras e aceitou, uma vez, falar sobre anonimato e responsabilidade social. Dizia coisas simples, que a riqueza não se mede apenas por números, mas por possibilidades de transformar vidas. E que o anonimato lhe dava liberdade para corrigir erros, sem ser refém do espetáculo. A história passou a ser contada como uma fábula contemporânea. A mãe que humilha e o homem que, mais rico e mais generoso, mostra que a verdadeira grandeza está em reconhecer o outro. Não se tratou de uma vingança elaborada, tratou-se de uma lição serena que exigiu coragem dos diferentes lados. A mãe perdeu a soberba da cena, ganhou uma nova consciência. O filho ganhou clareza sobre o que queria construir. O homem de baixa estatura ganhou não só reconhecimento público, mas a possibilidade de fazer ainda mais por quem precisa. E foi assim que a imagem de riqueza mudou naquela família. Não foi um salto mágico que consertou anos de prioridades mal medidas. Foi um conjunto de pequenas ações que, com o tempo, redefiniram a forma como se olhavam uns aos outros. Houve também quem não perdoasse Helena tão rapidamente. Certas relações esfriaram, contatos de negócios mudaram, convites foram reduzidos. Mas essa consequência social não foi uma punição planejada, foi apenas o desdobrar natural das escolhas. Helena teve que conviver com isso e, gradualmente, escolher o que lhe parecia mais importante. A lição para quem observou foi clara: julgar alguém pela aparência é uma armadilha que pode ferir tanto o humilhado quanto o humilhador. A verdadeira riqueza, muitas vezes, está oculta em gestos simples, em quem planta possibilidades em vez de cercar territórios de imagem. E a dignidade não se compra com vestes caras, se conquista com atitude. No final, numa tarde de sol que lembrava o primeiro jardim, Leandro e Arthur, sentados em um banco, conversavam sobre projetos, sobre a vida e sobre o peso da palavra. Não era uma história de vilões e heróis, era uma constelação de pessoas que, por descuido ou por coragem, aprenderam a redefinir o que importa. Você poderia ter exposto a mãe, revidado, disse Leandro, curioso. Por que não fez? Arthur olhou para o horizonte e sorriu com um traço de ironia doce. A vida não precisa de mais vingança, precisa de espelhos. Eu queria que ela se visse e que isso fosse suficiente para a mudança. Quando a pessoa se envergonha de si, se ela mesmo faz o caminho de voltar, a transformação é mais verdadeira. Leandro compreendeu então que aquela noite não fora um grande ato heróico, fora apenas uma oportunidade que alguém ofereceu para que a dignidade fosse recalculada. E que às vezes a generosidade é uma forma de coragem que traz consigo novas pontes. Meses depois, a fundação inaugurou um centro de formação e abrigo. Helena participou discretamente, oferecendo apoio financeiro e, mais importante, escutando histórias que não se enquadravam em suas listas de convidados. Leandro trabalhou lado a lado com funcionários, sentiu o trabalho na pele e aprendeu o preço da entrega. Arthur continuou sendo Arthur, discreto, firme, sempre com a cestinha de vez em quando, não como um símbolo vazio, mas como lembrança de que as coisas pequenas importam. No fechamento dessa história, a cidade continuava brilhando. As luzes do salão já não eram um único lugar em que o sucesso precisava de confirmação. Havia outro brilho, difuso e mais caloroso, que vinha das ações anônimas, da solidariedade prática, do reconhecimento da dignidade humana. Helena não se tornou outra de súbito, mas admitiu seus erros e escolheu aprender. Leandro decidiu construir um mundo que não fosse aparente apenas na vitrine da casa. Escolheu com calma uma vida com menos necessidade de aprovação. E Arthur? Ele seguiu seu caminho, muitas vezes perseguindo o que sempre buscara, que a justiça e a bondade tivessem mais espaço do que julgamentos infundados. Não desejou humilhar, desejou ensinar, e conseguiu. Se essa história mexeu com você,
Pense em uma situação parecida que já viu. Talvez não em festas, talvez no dia a dia. Um julgamento por aparência, um gesto de exclusão. O que você faria diferente? Compartilhe sua experiência, curta e se inscreva para mais histórias que desafiam os olhos a enxergar além do casaco.